Cláudio Humberto chegando por aqui. E, Cláudio Humberto, se é coincidência ou não, acho que na vida, aí em Brasília, nada é coincidência, né? A gente estava falando esses dias que os parlamentares de oposição têm dito, olha, vamos aproveitar aí esse desentendimento de Alcolumbre com o Lula, botar ali para votar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, já tem um monte de assinatura e tal. Aí chega Gilmar Mendes e muda tudo. Mais uma canetada monocrática. Eles decidem sobre a vida deles. Assim é fácil, hein, Cláudio Humberto? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Olá, Paulinha, muito boa tarde. Olha, foi gravíssimo o que aconteceu hoje. Hoje é um dia que entra para a história como, no dizer de muitos opositores ao regime atual aqui no Brasil, isso tem o significado de um verdadeiro golpe de Estado. Foi exatamente a palavra, essa expressão foi utilizada, essa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes foi assim, enfim, interpretada por diversos parlamentares de oposição e também analistas políticos de uma maneira geral, né? É de uma ousadia impressionante, né? A gente, por menos que a gente espere, digamos assim, de respeito à Constituição, de respeito à independência dos poderes, na harmonia, né, no equilíbrio institucional, por menos que a gente espere autoridades agindo nessa direção, é espantoso que o ministro Gilmar Mendes tenha tomado uma decisão como essa, que na prática é mais do mesmo, ou seja, ministro do Supremo, de maneira monocrática, legislando sobre matéria que, na verdade, é da competência exclusiva, de acordo com a Constituição, do Poder Legislativo. Quem elabora leis, quem as altera, é o Poder Legislativo. Então, quando o ministro Gilmar Mendes toma uma decisão como essa, que na prática anula também outras prerrogativas do Supremo, do Senado Federal, inclusive altera a correlação de forças dentro do Senado para a votação de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo também uma decisão que tem a ver com interesse próprio de quem a prolata, que foi o caso do ministro do ministro Gilmar Mendes, porque é uma decisão que busca praticamente inviabilizar, tornar praticamente impossível a abertura de processo de impeachment contra quem assinou a medida, que é o ministro Gilmar Mendes e os demais integrantes da Suprema Corte. É de uma gravidade isso que é difícil de ver. A gente assiste com essa decisão do ministro, por exemplo, a anulação de uma lei que está em vigor no país, uma das leis que mais representam, que melhor representam a democracia brasileira, uma lei em vigor há 75 anos, que prevê que cada cidadão brasileiro, qualquer cidadão brasileiro, pode protocolar um pedido de impeachment, pode sustentar uma tese, uma denúncia e etc., e protocolar um pedido de impeachment contra autoridades, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o presidente da República, etc. E tal. É direito do cidadão, não está gostando do que vê, pode protocolar o pedido. Mas aí não é o cidadão que decide o impeachment. Se o chefe do Poder Legislativo decidir pela abertura, a instalação daquele procedimento, essa decisão, portanto, não é daquele cidadão que entrou com a medida, mas sim do Poder Legislativo, que vai discutir, eventualmente, ou vai para a gaveta, como acontece na maior parte dos casos. A decisão simplesmente tira esse direito do cidadão. Também e diz que somente o Procurador-Geral da República tem o direito de apresentar pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. A decisão toda é voltada para blindar o próprio autor da liminar, que é o ministro Gilmar Mendes, e os demais integrantes da Suprema Corte. Eles não podem também ser processados sob a alegação de crime de responsabilidade por decisões que tomem. Por mais absurdas que sejam as decisões adotadas por esse ou aquele ministro, nenhum cidadão, nenhum poder pode processá-lo alegando, por exemplo, o cometimento de crime de responsabilidade. Esse é outro ponto importante da decisão liminar do ministro Gilmar Mendes. Olha, a gravidade se reveste de vários fatores, não apenas do ponto de vista formal, na medida em que a gente assiste mais uma vez
um ministro monocraticamente legislando, alterando leis, eu acho até preciso verificar uma discussão se isso afeta também a Constituição. E, na prática, na verdade, o que a gente vê é o aniquilamento do poder legislativo, né? É por isso que muitos parlamentares falam em golpe de Estado. É o Supremo Tribunal Federal meio que oficializando o fechamento do Congresso Nacional. Para que Congresso? Para que poder legislativo funcionando e custando tão caro ao país, inclusive o preço da decepção, se, afinal de contas, tem lá o Supremo Tribunal Federal com 11 cidadãos e cidadãs que não foram eleitos para coisíssima nenhuma, mas legislando com o pé nas costas, né? sem nenhum tipo de constrangimento. Também essa decisão liminar altera uma regra em vigor no Senado Federal, no Congresso Nacional, segundo a qual, se eventualmente o presidente do Senado, que é a quem cabe essa decisão, decidir pela abertura do processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a decisão do plenário não será mais por maioria simples, tem que ser maioria de 2/3 do Senado Federal. Essa alteração, por exemplo, é mais uma invasão de competências do Supremo em assuntos da economia interna do Congresso Nacional e também torna impossível, praticamente, né? Torna impossível a aprovação de abertura de processo de impeachment, porque uma coisa é aprovar a abertura do processo, a outra coisa é votar pelo impeachment do ministro. Também o ministro Gilmar Mendes, com a sua liminar, proíbe que mesmo ministro do Supremo com abertura de processo de impeachment em curso, proíbe que ele seja afastado do cargo. Presidente da República, não. Esse aí, se houver, como já aconteceu, tem acontecido na nossa história recente, se o presidente sofre abertura de processo de impeachment, na aprovação da abertura do processo, ele é imediatamente afastado do cargo. Aconteceu com Dilma Rousseff, agora recentemente, aconteceu com Fernando Collor também, mas ministro do Supremo, esse é intocável. Olha, se isso não colocar o Congresso Nacional em pé de guerra contra o Supremo Tribunal Federal, eu não sei mais o que é necessário para tocar nos brios dos senadores e deputados federais. Você sabe, Cláudio Humberto, que mais cedo eu conversei aqui com o professor Gustavo Sampaio e ele tocou falando de legislação, uma grande discussão que está acontecendo é justamente sobre essa questão que se apontou aí dos 2/3. Agora, sabe quando você falou da sua primeira frase que alguns parlamentares estão falando de golpe de Estado, seria cômico se não fosse triste. A gente está falando agora sobre parlamentares acusando o STF de golpe de Estado, sendo que o STF está julgando praticamente toda semana, né, algum núcleo, algum grupo que eles chamam de golpe de Estado pelo ataque que aconteceu aos 3 poderes no 8 de janeiro ali, de 2023. Agora, você também falou das decisões monocráticas. Não é a primeira vez que a gente fala, e se continuar assim, não vai ser a última, né, Cláudio Humberto? Não tinha um murmurinho lá que ia se derrubar essa decisão monocrática? Está adormecido, tipo a Bela adormecida, essa discussão aí? Porque não é a primeira vez, não vai ser a última se continuar desse jeito. Porque tinha uma discussão, não tinha, Cláudio Humberto, para se terminar com essas decisões monocráticas? E nada parece que foi feito? Sim, tem projetos que nunca são votados, porque, afinal de contas, o que se fala, o que se diz aqui em Brasília, é que os parlamentares são pressionados a não reduzirem os poderes do Supremo Tribunal Federal, porque senão vão ter. Coisas dessa natureza vem acontecendo no nosso país. Há uma diferença bem grande, bem substancial, entre as alegações de tentativa de golpe de Estado, que, de resto, me parece... Eu concordo com o ministro, nosso colunista, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa de governos de esquerda, ele que foi a vida inteira militante do Partido Comunista do Brasil, ele afirma que, de fato, essa suposta tentativa de golpe de Estado não foi provada. Portanto, assim, não houve uma tentativa efetiva, né, de acordo com o senso das pessoas mais equidistantes desse procedimento. Nas decisões do Supremo Tribunal Federal
neutralizando prerrogativas do Poder Legislativo, né, é uma coisa um pouco diferente. Além do mais, a gente precisa observar também pelo prisma, porque há parlamentares lembrando isso, dessa sequência de decisões do Supremo, condenando parlamentares, prendendo o deputado, caçando o deputado, intimidando, colocando tornozeleira eletrônica em senador e coisa dessa natureza, faria parte de um processo de intimidação pelo Supremo do Poder Legislativo, para que eles não se metam a besta a reagir a essas investidas, né? Enfim, a história certamente contará bem o que está acontecendo nestes anos, desse período, mas aquelas pessoas que eventualmente possam gostar dessa medida precisam saber que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Muito grave tudo isso, viu, Cláudio Humberto? Oh, meu Deus. Beijo, é só meio da semana. A minha decisão monocrática seria quartas podem ser sextas, mas não vai adiantar nada, porque eu não tenho esse poder, então... Até amanhã. Até amanhã. Bom trabalho, Paula. Para nós. Ó, faltam 15